E a receitinha de hoje é pães de batata. Olha só essa delícia recheada e esse pãozão, coisa mais linda, gente. Bora aprender essa receitinha que tá uma delícia? Olá pessoal, eu me chamo Ana Luísa e hoje eu trouxe mais um vídeo para vocês aqui no canal. E a receitinha de hoje é pãozinho de batata. Quem não ama essa fofura? Temos o pão recheado e um pão maravilhoso aí caseiro para você fazer na sua casa. Vamos lá? Se você estiver gostando dos meus vídeos e deixar o seu gostei para mim, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Um beijo e vamos para os ingredientes. No liquidificador, vamos adicionar 385 gramas de batatas cozidas, 70 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco, 70 gramas de manteiga sem sal, 3 ovos, água do cozimento das batatas 150 ml, 30 ml de óleo. O sal, pessoal, nós vamos colocar depois, tá bom? Depois que nós começarmos a acrescentar a farinha. Agora nós vamos bater tudo no liquidificador até obter uma consistência como se fosse uma papinha de bebê. Veja bem, é nesse ponto que nós precisamos dessa mistura inicial para começarmos a acrescentar a farinha. Então agora, dentro de um bowl ou um recipiente grande, nós vamos adicionar essa mistura que nós acabamos de bater e acrescentando a farinha aos poucos. Com o auxílio de uma espátula, nós vamos mexer bem. Vamos acrescentar mais um pouco de farinha e em seguida eu venho com o sal, 8 gramas de sal. Continuo usando uma espátula para mexer a massa e já adiciono um pouquinho mais de farinha aí nessa mistura, porque nós já vamos usar as mãozinhas para poder trabalhar com essa massa, tá bom? A gente sempre precisa sentir a massa com as mãos, porque é com as mãos que a gente percebe o ponto desse pãozinho, dessa massa. E o ponto dessa massa, pessoal, ele é bem pegajoso. Não é uma massa que vai desgrudar totalmente das mãos. Vocês vão ver como que ela fica mesmo ainda grudando, mesmo depois de ter sovado bastante. A gente vai sovar ela por mais ou menos uns 15 minutinhos, 20 minutinhos e sempre com um pouquinho de farinha, bem pouquinho de farinha. Vai acrescentando aos poucos, sentindo, porque ela não é aquela massa que desgruda totalmente das mãos. Ela vai ficar pegando um pouco e é assim mesmo que nós vamos precisar dela, tá bom? Até porque nós usamos a batata cozida e a batata cozida aí já tá substituindo o trigo e pra gente não ter aquele pãozinho pesado, aquele pãozinho que não cresce, a gente não pode então acrescentar muita farinha, porque nós já usamos a batata. Tá bom, pessoal? Nessa receita eu usei aproximadamente 800 gramas de farinha de trigo. Pode ser que a sua massa precise de mais ou de menos. Então o ponto é esse daí mesmo, ele vai ficar um pouquinho pegando nas mãos, tá bom? E olha lá, eu sovei bastante já, olha como que ela gruda, mas é isso mesmo. Agora eu vou boleando ela, porque nós vamos deixar descansar dentro do bowl. E o descanso é até ela dobrar de volume. Vou colocar um plastiquinho ali para ela não ressecar. Você pode cobrir com guardanapo.
Oi pessoal, sou eu de novo. Se você chegou até aqui é porque o vídeo tá interessante, não é verdade? Mais uma receitinha delícia para você fazer aí no conforto da sua casa. Então, se você quiser continuar recebendo esses vídeos, deixa o gostei para me ajudar, divulga para os seus amigos, para eu ficar feliz, saber que vocês estão gostando. Também se inscrevam no canal, pessoal, para não perder nenhuma novidade. Ativa os sininhos aqui no cantinho, as notificações, tá bom? Me ajuda, dá aquela força. Quer ficar ainda mais por dentro das novidades? Então me segue lá no Instagram. Eu também tenho um Instagram onde eu posto todas as receitinhas aqui do canal. Então não deixe de seguir. Já pega aquela agendinha, anota a receita ou printa mesmo. Tira um print do seu celular da tela dele e guarda essa receitinha que eu te ensino porque todas elas dão certo. Vamos continuar com o passo a passo? Ela então já dobrou de volume, vou retirar o plástico e nós vamos passar ela para a bancada e eu unto a bancada com óleo, pessoal. Porque essa massa, como eu já disse, ela é bem grudenta e para não grudar na bancada eu passo um pouco de óleo. Eu volto ao início da fermentação retirando todas essas bolhas de ar, porque agora nós vamos porcionar a massa. Eu vou fazer pãezinhos recheados e vou fazer também um pão de batata. Um pão grande, hein, pessoal? Vai ficar lindo. E agora eu vou fazer, então, o primeiro é o pão, que eu estou porcionando as bolinhas para poder colocar dentro da assadeira. E aí, olha só como que a massa ela ainda continua pegajosa. Eu unto as mãos para poder facilitar. Faço esses movimentos para ir boleando as massas e eu fiz com todas elas já, viu, pessoal? Unto as mãos com óleo sempre que for preciso. E olha lá, retiro, me certifico que as bolhas de ar foram retiradas da massa e vou boleando, sempre jogando para baixo as pontinhas e moldando com a mão, olha lá, sempre boleando, trazendo para baixo. E agora eu termino boleando ali na mesa. Agora nós vamos passar para a nossa assadeira essas massas. Ajeito elas uma do lado da outra. Vou dando umas apertadinhas, deixando uma bem encostada na outra para poder caber dentro da assadeira, né? E a intenção é que elas encostem mesmo, porque elas vão crescer ainda, viu, pessoal? Agora eu vou cobrir elas com um plástico, né, para elas crescerem e não ressecar. Com o restante da massa já porcionado, nós vamos rechear elas com cheddar e mussarela. É um queijo, ele é de cheddar com mussarela e carne seca, uma delícia. Então decidi rechear com eles, mas você pode também estar usando requeijão cremoso, catupiry. Fica aí critério de vocês, pode rechear até com carne moída, frango, também fica uma delícia, viu, gente? Usa a criatividade. Então, eu tô fazendo ali as bolinhas, recheando e moldando, e eu vou fazer isso com todas e também vou levar para descansar até elas dobrarem de volume, viu, pessoal? E já eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar essas nossas delícias de pãezinhos. Também cubro com plástico para não ressecar. E olha só o nosso pão, como que ele já ficou lindo, gente. Cresceu. Agora eu vou pincelar gema com café coado. Eu coloco um pouquinho de café coado na gema, mexo bem e pincelo todos os pãezinhos, tá bom? E já vou levar para assar esse nosso pão por aproximadamente 45 a 50 minutos em forno pré-aquecido em 180 graus, tá? Pincelo também os recheados. E também, para finalizar, eu gosto de colocar gergelim, gente. Eu coloco um pouquinho de gergelim em cima deles para dar uma enfeitada e um saborzinho gostoso. Vamos levar para assar por 180 graus por aproximadamente 45 minutos. E eles vão ficar assim, gente. Olha só que lindos! O cheirinho tá demais de gostoso aqui, gente. Vocês precisam fazer aí na casa de vocês e me falar como que ficou essa receitinha, hein?
Olha só que pãozinho de batata mais lindo. Agora eu vou cortar um para mostrar para vocês como que ficou por dentro. Nossa, que delícia, que suculência. Olha o cheddar, olha a maciez desse pãozinho, gente. Ah, não, vocês vão ter que fazer aí e me falar. Olha agora esse pão, como que ficou lindo, nosso pão de batata. Esse é sem recheio, mas cresceu, hein? Nossa, fico tão feliz quando fica lindo assim. Vou cortar uma fatia para mostrar para vocês a maciez desse pão. Olha só, gente, a maciez desse pão. Vocês precisam fazer e depois me falar se vai ficar assim, hein? É só seguir o passo a passo que não tem erro. Lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, viu, pessoal? Vocês podem ir lá que vai estar tudo anotadinho certinho as quantidades que foram usadas. Segue o passo a passo que você vai fazer um pão delicioso assim, fofinho na sua casa. E depois me conta que eu quero saber, hein? Beijo!